Nem sempre o seu chamado vai ser para o seu destaque pessoal. Nem sempre o que Deus quer fazer através da sua vida vai te colocar em cima de um palco, vai te tornar famoso e vai trazer muitos seguidores. Muitas vezes ser sal e luz do mundo é justamente trabalhar nos bastidores, onde realmente importa para que a luz realmente importante nasça. E existe uma ideia equivocada que está crescendo com essa tal da teologia da prosperidade, de que todos nós cristãos nascemos para o extraordinário. É como se todos nós nascêssemos com aquela luz que vai nos colocar em destaque em meio aos outros e seremos prósperos e conquistaremos e teremos bens e alcançaremos milhares e milhões de pessoas. E aí, quando eu começo a exercer algum chamado, propósito de Deus na minha vida, e não vejo nenhum tipo de confete, não vejo nenhum tipo de fama, eu começo a questionar se eu realmente estou no propósito. E aí você vê algumas dessas pessoas que pregam essa teologia de prosperidade usarem uma passagem da Bíblia de uma forma muito equivocada. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículos de 13 a 16, Jesus está explicando sobre os cristãos, aqueles salvos por Cristo, os que têm agora são os comissionados para espalhar a sua palavra e para que mais pessoas conheçam a Cristo, que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como que eu vou restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Por quê? O sal, quando ele perdia o sabor, a capacidade de salgar, ele era jogado no caminho, como terra, como uma areia. Então era basicamente, se ele não servia para temperar a comida, ele acabava virando poeira para os outros passarem em cima. E ele segue: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. E aí existe uma vã interpretação aqui de que uma vez que Cristo, o próprio Cristo, diz que a gente é o sal da terra, ou seja, indispensável, damos o sabor e a luz do mundo, e ainda a luz não fica escondida, a luz fica no alto, ali dentro de um lugar, iluminando a todo mundo, onde todo mundo vê essa luz. E fazem essa interpretação como: se eu estou em Cristo, se eu trabalho para Cristo, se eu sou um verdadeiro cristão, eu estarei sempre numa posição de destaque, eu estarei sempre fazendo essa diferença visível aos olhos dos outros. Mas eu quero me apegar aqui numa palavrinha que talvez você nunca tenha pensado nisso. Duas coisas, na verdade. Quando eu sou um cozinheiro e eu faço uma comida lá, eu sou um grande chefe, e eu faço uma comida assim maravilhosa. Um mignonzinho, do jeito que eu gosto, com risoto de fungo, ai, ou um parmegiana, delicioso, maravilhoso. Eu faço essa comida, eu levo para mesa. E quando a comida tá muito boa, as pessoas vão falar assim: meu Deus, que parmegiana! Andréia, que mignon é esse? Que delícia de mignon. Você já viu alguém, num momento desse, que a comida tá muito maravilhosa, muito gostosa, dizer assim: que sal delicioso! Que sal gostoso! Olha, essa comida que você fez, o sal tá maravilhoso, ele tá incrível. Não. O sal, ele é um tempero. O sal, nessas condições alimentícias, ele faz o quê? Ele realça o sabor do alimento. As pessoas só vão se lembrar do sal se ele tiver pouco, que aí fala, faltou um salzinho, ou se ele tiver demais, que daí ele perde a comida porque entrou em exagero. Do contrário, nunca o sal é o protagonista de uma refeição. Você nunca vai escutar. Que sal delicioso. Ó, igual esse sal aqui eu nunca comi. Gente, todo mundo tem que vir nesse restaurante porque o sal daqui, não. Ele é um coadjuvante.
E o que ele faz aqui está bem descrito no versículo 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que as pessoas te vejam, para que você seja incrível, para que eles olhem, meu Deus, que pessoa abençoada, que locução, que jeito de falar, olha a habilidade dela em cima do palco. Não. Para que vejam nas suas boas obras, ou seja, o que você está fazendo, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As boas obras que eu faço, as caridades, a ajuda, o serviço, nada disso me salva. Nada disso é para olharem para mim e dizer: a Andréia é tão caridosa, a Andréia é tão amorosa. Não. As boas obras, elas servem apenas para as pessoas olharem e dizer: Deus está com essa pessoa. Como é tamanho o chamado de Deus na vida dessa pessoa. Como Deus opera através da vida dessa pessoa. Como essa pessoa é abençoada ao ponto de agir como Cristo agiria. Não é sobre nós. E eu sei que muitas igrejas, nem posso dizer evangelhos, mas têm colocado o homem no centro de tudo. Então, o homem ele tem que ser próspero, o homem ele precisa ganhar sempre, o homem precisa ter destaque, e nisso a gente deixa de ser cristocêntrico e começa a colocar o homem como se ele precisa brilhar, a boa obra dele precisa aparecer, sufocando Jesus. A gente precisa entender que os nossos dons, os nossos talentos, tudo aquilo que a gente é realmente bom, é uma glória emprestada. Não é nossa. Se fosse para eu e você nascer por quem a gente é, na nossa puríssima natureza humana, a gente ia ser um traste. Eu friso toda santa vez. Tudo que vocês veem nos meus perfis, em todos, rede social, aqui, tudo de ruim, é eu. É a Andréia pura natureza. O que é bom não é a Andréia, é Deus. É ele falando através de mim, é ele me dando sabedoria para falar. Quando você olha aqui e fala assim: nossa, Andréia, que dicção maravilhosa, como eu entendo bem a Bíblia, não é uma capacidade minha, é uma glória emprestada. É Deus que falou assim: eu vou botar nessa menina e se ela trabalhar para mim, eu vou fazer com que vidas cheguem através de Deus, através dela, não por ela. Eu não quero me gloriar. E Deus trabalha naqueles que estão dispostos a Ele toda vez. Uma palavra que sempre Deus coloca: cuidado com orgulho, seja humilde, cuidado com orgulho, seja humilde, porque a nossa glória é emprestada. Então você que tem essa ideia de que você sempre vai vencer, você sempre vai estar num lugar de destaque, essa ideia não é de Cristo. É de qualquer pessoa, é de qualquer espírito, mas não é de Cristo. A nossa ideia com Cristo é sermos o menor. É servir para ser servido. É estar aqui na grande comissão prontos para falar da palavra de Deus, para ajudar o próximo, para olhar mais para o outro do que olhar para mim mesmo. Essa ideia do, mas eu sou sal, eu tenho que fazer a diferença. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que ser diferente porque a grande maioria no mundo é a natureza humana falando. É a maldade, e cada vez mais maldade, e cada vez mais corrupção, e cada vez mais traição. Então a gente tem que trazer essa diferença, não para que olhem e falem: meu Deus, André precisa ser canonizado, porque essa mulher ela é muito diferente. Não, mas o que Cristo fez na vida dela. É o que Cristo faz com Pedro, né? Pedro, o super colérico, super exaltado, imaturo, e depois de toda a experiência que passa com Cristo, Pedro se torna um cara sábio, um cara maduro, um cara que planta igrejas, um dos maiores responsáveis pela criação da igreja como ela é, porque era Pedro o maravilhoso? Não. Pedro é aquele cara, o estouradinho, o cabeça quente. Mas quem Pedro se tornou através de Jesus. Então, a minha exortação hoje é: a gente precisa ser sal. Porque a gente precisa fazer a diferença. A gente precisa fazer o gosto de Jesus aparecer. As pessoas precisam olhar e Jesus ser louvado e ressaltado através da minha vida, não por ser quem eu sou, mas através de mim. A gente precisa ser luz no mundo porque tem gente na escuridão, tem gente perdida, tem gente precisando da palavra, tem gente precisando do nosso trabalho, tem gente precisando da nossa oração, mas não por quem eu sou.
Não porque o brilho é meu, o brilho que está comigo é um brilho emprestado. Não é meu. Ah, eu sou muito talentosa para falar, eu sou muito talentosa. Não. Isso que é um dom. E todo dom, se ele não tem a unção do Espírito Santo, ele vai ser jogado fora. E o meu pedido sempre para ser cheio do Espírito Santo é para que ele use os meus dons para que a luz de Cristo brilhe. Para que quando você olhar aqui, para você assistir um vídeo, você falar: Deus está falando. Deus está falando através da vida dela. Não porque a Andréia é maravilhosa. Não, não. De jeito nenhum. Nem sou. Nem pretendo ser. Mas porque eu estou me permitindo ser usada pelo Espírito. Se permita ser sal e luz do mundo, mas para Cristo e não para sua glória própria.